Bem-vindos de volta. Nessa aula eu quero falar mais sobre variáveis de estado. Variáveis de estado são aquelas variáveis que permanecem na blockchain. Uma vez declaradas, uma vez atribuídas, nós não podemos excluir essas variáveis. Nós podemos pensar variáveis de estado como valores que são armazenados na blockchain, como se a blockchain fosse um banco de dados. Porém, há uma grande diferença entre a blockchain como banco de dados e bancos de dados tradicionais. Em bancos de dados tradicionais, nós podemos excluir informações lá contidas. Já na blockchain, nós não podemos excluir informações. Nós podemos apenas alterar tais informações. Isso vai ficar mais claro ao longo do curso. Bom, essas variáveis de estado, nós devemos declarar o seu tipo no momento da sua declaração. O tipo de uma variável é a forma dessa variável, é o que essa variável vai conter. Solidity é uma linguagem estaticamente tipada, que quer dizer que devemos declarar o tipo da variável no momento da declaração da variável. Por exemplo, um tipo string é quando uma variável vai conter algum texto, seja um texto curto ou um texto longo. Um tipo int de inteiro é quando a variável vai conter um valor inteiro, pode ser positivo ou negativo. Um tipo uint é quando a variável vai conter um inteiro positivo. O int quer dizer unsigned integer, inteiro que não tem sinal, ou seja, apenas positivo. E variáveis de estado devem ser inicializadas no momento de sua declaração. Ou seja, elas recebem um valor no momento da sua declaração. Ou a gente explicitamente atribui um valor para elas, ou então é atribuído o seu valor padrão, e aí depende do tipo da variável. Vamos ver isso no código. Vamos abrir aqui o Remix, lá em remix.ethereum.org. Em Contracts, eu vou criar um novo arquivo, vai ser um novo contrato. Vou chamar ele de teste variável.sol de Solidity. Para lembrar, vamos declarar a nossa licença, SPDX License Identifier MIT. Agora, primeira linha, depois da licença, é sempre definir o compilador que a gente vai usar. Pragma Solidity Chapéu 0.8.7. Agora sim, vamos começar o nosso contrato utilizando a palavra-chave contract, o nome do contrato, teste variável, e agora o corpo do contrato é colocado entre chaves. Lembrando que toda sentença termina com ponto e vírgula, menos quando vamos colocar um corpo, por exemplo, de um contrato, que aí o corpo é entre chaves e não tem ponto e vírgula. Nomes de contrato, por padrão, começam com letra maiúscula, assim como classes em linguagens orientadas a objetos. E aqui eu vou declarar duas variáveis de estado, ambas do tipo string. Então, primeiro, o tipo da variável de estado vai ser string, ou seja, o que vai caber nela é um texto de tamanho arbitrário. Eu vou dizer que ela é pública, public, e agora o nome dessa variável, que eu vou chamar de texto1, variável de estado, ou variáveis como um todo, geralmente a gente começa com uma letra minúscula. E vou explicitamente atribuir um valor a essa variável, que vai ser olá mundo, sem o acento, porque se eu colocar o acento, o compilador vai reclamar. Eu explico isso depois. Bom, uma segunda variável de estado, também do tipo string, também pública, agora texto2 e ponto e vírgula. Eu não vou explicitamente atribuir um valor. Vou salvar, ele salvou, automaticamente já compilou. Terceiro ícone, não preciso clicar aqui, poderia, mas não preciso. E no quarto ícone, que é o do deploy, eu vou selecionar, deixa eu fechar esse aqui que já estava tinha. Eu vou selecionar o contrato, teste variável, vou clicar em deploy para fazer o deploy. Veja que indicou que a transação foi realizada. Ops. Espera aí, falhou. Agora vai. Verdinho. Foi feito o deploy. E aqui embaixo, na parte esquerda inferior, estão todos os contratos que foram feitos deploy neste momento. Se fosse uma blockchain de verdade, o contrato ele fica lá para sempre.
Porém, como é uma blockchain local de testes, assim que eu reiniciar essa página, os contratos desaparecem. Bom, clicando na setinha aqui, eu posso invocar essas funções. Aqui não há função e eu disse que eu posso invocar funções. Veremos o porquê depois. Mas veja agora apenas que eu posso invocar, clicar no botão e eu vou pegar o valor desta variável de estado. Texto 1, cliquei, olá mundo, aqui embaixo exatamente o que eu declarei. Texto 2, cliquei, vazio. Vazio porque eu não atribuí nenhum valor. Porém, não é nulo. Quem já programou em certas linguagens de programação que tem tipos indefinidos, undefined ou nulo, em Solidity, na EVM, não existe tipo indefinido, não existe tipo nulo. Colocar string public texto 0 apenas é a mesma coisa que fazer isso, porque o valor do texto 2 vai ser uma string vazia e não nulo. Bom, eu vou ficando por aqui. Na próxima aula voltaremos a falar mais sobre variáveis de estado.